Olha, a família, esposa. Só ela que vai ler? É? Talvez seja melhor ficar comigo para circular. Mas ela... É. Bom dia. Uma alegria estar de novo aqui. Faz muito tempo que eu não dou aula. Estou meio... Se eu preciso sentar, eu tenho uma cadeira ao lado. Mas Deus é bom. E o assunto hoje é cultivando a santificação no lar. A gente sabe que cada casal, ao casar, acha que seu casamento será diferente. A sua família será realmente a família ideal. E nós sabemos que casamentos felizes não acontecem por acaso. Nem famílias ajustadas e saudáveis. A gente tem que trabalhar no duro, né? Para que glorifiquemos a Deus em nossa família. E como a igreja é simplesmente a soma de famílias, uma vez que temos famílias abençoadas, isso vai refletir na vida espiritual da igreja. Então, a vida espiritual da igreja vai depender muito da vida espiritual das nossas famílias. E nós sabemos que o tema deste ano da igreja é santificação. Santificação individual e santificação familiar. E nós sabemos que nós que somos pais devemos zelar e orar pela vida espiritual de cada filho. Eu quero começar falando a respeito de uma família. Uma família realmente que deu muito desafio para mim. Foi mais ou menos quase 30 anos atrás, eu tinha que ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu era presidente da região. E tinha uma nova família que chegou em Campo Grande com 4 filhos para
levantar uma igreja lá. E por isso, eu fiquei muito impressionado com essa família. Nunca esqueço. E até hoje, eu uso de vez em quando o exemplo dessa família para nós. Porque é uma família que fazia um culto doméstico diariamente. E será que nossa casa, nós temos essa prática de ter um culto doméstico com nossos filhos? É tão importante. Então, lá em 1981, eu fui lá. E eu fiquei impressionado. Em cada dia, os filhos participaram do culto doméstico. Eram esse tamanho, bem pequenos. Leu um salmo que podia ler, outro cantava. E eu fiquei tão impressionado com essa família, com o culto doméstico. Pastor Natalício era o nome do pastor, falecido há pouco tempo. Mas ele tinha... era um pastor bem simples. Ele vendia Bíblias e salmos e hinos para acrescentar o seu sustento. E é interessante notar que ele, então, criou seus filhos enfatizando o valor da hora tranquila dentro do lar. E para nossa surpresa, essa família hoje é uma família tão abençoada. Um dos filhos é reitor do nosso seminário. Ontem ele viajou para a Inglaterra, para o famoso Centro de Pesquisa Teológica em Cambridge. Vai ficar 3 meses para combinar a relação daquele lugar de ensino com o nosso seminário. Um homem tão abençoado, Tiago Leite. O segundo irmão dele é pastor de uma igreja nossa em Anápolis. A sua irmã é casada com um americano e é missionária lá nos Estados Unidos. E o quarto filho é diácono de uma igreja. Para mim, era uma igreja exemplar e produziu resultado na vida dos filhos. E eu estou querendo desafiar os irmãos aqui, para que todos nós, como pais, comecem a ter, de fato, um culto doméstico, diariamente. Então, vamos para a parte bíblica. Abra as suas Bíblias em Jó, capítulo 1. E nós temos aqui o exemplo de Jó e a maneira que ele orou em favor dos seus filhos. Ele deixou um precioso testemunho. Ele demonstrou grande preocupação com o bem-estar dos seus filhos, temendo que houvesse pecado no coração deles. Ele oferecia os sacrifícios. Pode ler versículos 4 e 5. As casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Nós notamos que Ló, temendo que houvesse pecado no coração dos seus filhos, ele ofereceu sacrifícios. Ele orava num momento de silêncio. Ele entrava na presença do Senhor para que os seus filhos pudessem continuar
no caminho do Senhor. Ele fazia isso numa hora meio esquisita, né? Durante a noite. Seus filhos, para ele, eram mais importantes do que o conforto da cama. Nada de orar por atacado em favor dos filhos. Ele orou por cada um. Tinha 10, 7 homens e 3 mulheres. E ele orava em favor. E depois voltou para a cama. É interessante notar que Jó, na quietude da madrugada, tinha condições de ouvir as instruções de Deus e entender melhor a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Nominalmente, ele orou por um após um. De fato, a maneira que a Bíblia descreve a vida de Jó é que era um homem, é um homem justo, íntegro, temente a Deus, que evitava fazer o mal. Que bom testemunho. Hoje, nós como pais, precisamos ver esse exemplo de Jó e seguir o exemplo. O problema é que, domingo à tarde, o que nós fazemos com nossos filhos? Oramos com eles? Não, só ficamos assistindo o jogo de futebol. E não fazemos tempo para orar com nossos filhos. Ter tempo a sós com Deus, com eles. É tão importante. Nós temos o exemplo de Davi, lá em 2 Crônicas 29, versículo 19. É 1 Crônicas 29, versículo 19. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Interessante, hein? É muito importante hoje em dia, quando nossos filhos enfrentam tantos poderes malignos e o convite ao pecado, como os pais precisam orar a Deus para que seus filhos tenham um coração íntegro, um coração limpo. Nós sabemos que as tentações do mundo são muito grandes. Na escola, na faculdade. E nós, como pais, precisamos ter tempo semanalmente para orar individualmente com os nossos filhos, seguindo o exemplo de Davi. E nós podemos passar para o Novo Testamento. Aqui o exemplo de Davi. Passamos para o exemplo no Novo Testamento da avó Loide e da mãe Eunice. E eles transmitiram sua convicta fé cristã a Timóteo, embora seu pai provavelmente não fosse crente. Interessante notar isso. Vamos ler 2 Timóteo 1:5. Dou graças a Deus pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Quando alguns dos seus parentes chegam em casa, você tem uma oportunidade de orar com eles. Você já orou com seus parentes? Você sabe que nós precisamos realmente viver a nossa vida cristã em casa. Que através de uma vida transformada, outros parentes, visitando vocês, podem chegar a aceitar o Evangelho.
Veja o ensino para uma família saudável, onde Deus é glorificado. Aqui em Deuteronômio. Abra suas Bíblias. Nós vamos concentrar um pouquinho em Deuteronômio capítulo 6. Pega a minha Bíblia, vem. A Bíblia. Deixe a minha Bíblia. Ah, está aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Deuteronômio 6, começando o primeiro versículo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Muito obrigado. Então, nós notamos essa orientação lá em Deuteronômio 6. Nós notamos a ênfase que nós devemos realmente ter uma família onde Deus é glorificado. E nós notamos, então, 3 características desta família. Primeiramente, consagração pessoal de cada membro da família. Nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Moisés estava enfatizando que cada família tinha que colocar isso na prática. Porque nós notamos que logo depois que todas estas palavras estejam no seu coração. Conversa sobre elas quando estiver em 4 áreas. Sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Será que nós temos o costume de fazer isso? A gente vai passear, a gente vai no parque, conversamos, antes mesmo sentado em casa, sentado na mesa para comer, nós agradecemos pela comida. Mas hoje, com a correria diária, com a influência da televisão, com os jogos na internet, é tão difícil ver pais e filhos sentados na mesa. Vamos fazer uma regra que, pelo menos, se a gente não faz todo dia da semana, pelo menos no domingo, a gente tem tempo para juntos com a nossa família, para orar juntos, orar pelas necessidades do filho na faculdade, as lutas lá, orar em favor da nossa netinha que está na classe infantil, 5 anos, 6 anos, né?
Vamos com ela orar, mostrar a necessidade de buscar a Deus em oração. Vamos fazer essa regra de conversar e compartilhar as bênçãos do Senhor com a nossa família. Sentado em casa. Você faz isso? Qual é o costume? Andando pelo caminho, ao sair para passear. A gente agradece a Deus pela beleza da sua natureza, que obra das suas mãos, as plantas, as montanhas, os bichos, tudo obra de Deus. Então nós compartilhamos isso com nossos filhos. Olha que flor bonita Deus fez. E assim nós mostramos para os nossos filhos a grandeza do nosso Deus Criador. E quando se deitar à noite, na cama, nós agradecemos a Deus pela maneira que Ele libertou os nossos filhos de tentação, pela proteção divina no trânsito, na violência durante o dia. Então nós precisamos orar diariamente. Temos esse costume. E quando se deitar à noite na cama, agradecer a Deus. E quando se levantar, quando a gente enfrenta um novo dia, nós então, com nossos filhos, louvamos ao Senhor pela bênção da vida. Pode ler devocionário da igreja com seus filhos, meditando na grandeza do nosso Deus, como Deus é bom, como as suas misericórdias duram para sempre. Então, meus irmãos, nós, como pais, como avós, nós precisamos, de fato, comunicar naturalmente e espontaneamente aos nossos filhos, qualquer hora e lugar do dia, em todas as atividades da família. A gente não pode fazer uma divisão entre coisa espiritual e coisa terrena, coisa secular. A palavra de Deus tem que permear em toda a nossa vida, como pais e filhos. Tem que permear toda a nossa vida doméstica. Então, nós notamos, a consagração pessoal de cada membro da igreja. Que todas as palavras, essas palavras estejam no nosso coração. Quando se levantar. E agora, veja o ensino de Deuteronômio 6, 1 a 14. Não vamos ler tudo, já lemos alguma coisa, mas não, vamos ler aqui, todos juntos. Separação, todos juntos, da influência do mundo. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão, não sigam os deuses do povo ao redor. Moisés sabia que o povo de Israel seria sempre tentado a se envolver de novo com o sistema do mundo. O sistema mundano do mundo. E o povo quis voltar para a escravidão. Porque eles não gostavam do cardápio. Estavam cansados. A mesma comida todo dia. Só feijão e arroz, feijão e arroz, feijão. Não, tem que variar. E nós notamos em Números 11, 5 e 6. Números 11, 5 e 6. Eu não dei essa para minha esposa.
Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esta maná. Não há dúvida que as atrações do mundo são muito grandes para as nossas filhas. Nós sabemos que não é fácil. Os colegas na escola, na faculdade, a influência deles é tão grande. E nós, como pais, precisamos realmente orar por eles, mas também orientá-los a respeito da palavra do Senhor. As atrações do mundo são muito grandes. E, infelizmente, nos tempos em que nós vivemos, os valores são equivocados. Hoje em dia, o mais importante é ter e não ser. E nós sabemos que nas escolas, nas faculdades, nossos filhos estão bombardeados com falsas ideologias de gênero. Já na escolinha da criança, pode escolher ser menino ou menina, em algumas escolas. Já nós notamos que há dúvidas sobre a existência de Deus. Muitos são influenciados pelo uso de drogas. Não é fácil hoje em dia. Era muito mais fácil em meu tempo. Mesmo no tempo de alguns de vocês. Piorou. E nós sabemos que nós, como pais, precisamos lutar para orientar os nossos filhos em relação àquilo que agrada ao Senhor. É hora de nós, como pais, como avós, acordarmos para o grande perigo que nossos filhos e netos correm. Vamos separar tempo, alguns minutos por dia, para sentar com eles e ensiná-los dos perigos que enfrentam, orientá-los como fugir desta grande influência do mundo que ataca os nossos filhos. Todas as classes sociais estão envolvidas. Agora, quando as famílias da igreja estão de fato em bom estado de saúde espiritual, isso seria refletido na vida da igreja. A gente sabe que nossos jovens, nossos adolescentes, vão querer passar tempo com os jovens e adolescentes das outras famílias da igreja. Isso é tão importante. Eu louvo a maneira que em nossa igreja, nos teens, há um grupo realmente bem unido. Eu louvo ao Senhor por isso. E nós precisamos, então, incentivar os nossos filhos a se envolver com os outros teens na igreja, outros jovens da mocidade. Porque juntos eles possam realmente ser libertados das lutas que os nossos jovens enfrentam hoje em dia no mundo. Eu fiquei tão impressionado outro dia que a minha neta de 12 anos disse: onde você vai? Quinta-feira à noite, parece-me. Eles iam para a igreja para uma reunião de oração dos teens. Não sei quantos adultos estão fazendo isso hoje, né? Louva ao Senhor por isso. E é o desejo que tem. E outros jovens estão lá, então, juntos. Eles estão gozando da comunhão, a alegria de estarmos juntos, orando. E você tem filhos nessa idade,
vamos incentivar os nossos filhos a participar nessas atividades. Louvado seja o Senhor. Nos jovens, graças a Deus a gente está vendo como pastor Vinícius, como os jovens estão crescendo. E nós queremos ver outros jovens na igreja. E se você tem filhos jovens que não estão envolvidos, então ora a Deus e fala com um dos líderes, para que eles possam fazer um trabalho com outros jovens, buscar seu filho em casa e tudo, para trazê-los. Porque o segredo é esta união dos jovens, das crianças. É tão bom quando eu vejo a minha netinha, 5, vai ser 6 anos este mês, está tão contente de ter as suas coleguinhas agora. Já tem a escola dominical e vai lá. Quem está lá? E ela conta os nomes. Isso é importante. E nós precisamos, como pais, incentivar este envolvimento das nossas crianças com as atividades da igreja. Nossos jovens e adolescentes vão querer passar tempo com os jovens e adolescentes das outras famílias. Então vamos incentivar este intercâmbio entre as famílias saudáveis. E assim, a nossa igreja vai se tornar uma igreja abençoada, acolhedora, atrativa para os nossos filhos e netos. Não há dúvida que a gente não pode esquecer das famílias problemáticas. E nós precisamos, então, lutar, orar por eles e se envolver, incentivar as nossas famílias a ter uma verdadeira influência para o bem entre elas. Então, meus irmãos, o que é importante é que nós, como pais, tenhamos tempo com os filhos. Vamos ter hora tranquila. Você tem? Você ora com seus filhos? Você, domingo à tarde, só assiste futebol com seus filhos, né? Mas quando você vai ter tempo para orar, para compartilhar as boas novas do Evangelho com os nossos filhos? A nossa responsabilidade, meus queridos irmãos, é tão grande em relação a nosso lar, que realmente nós podemos vamos incentivar então este intercâmbio entre as famílias saudáveis, e assim a nossa igreja vai se tornar uma igreja abençoada, acolhedora e atrativa para os nossos filhos e netos. Não vamos nos esquecer das famílias problemáticas, mas sim incentivar as nossas famílias a ser uma verdadeira influência para o bem entre elas. E, como sal da terra, dando um novo sabor de Cristo para essas famílias problemáticas. Não tem problema. Por isso, nós, como família, precisamos orar e ler a Bíblia juntos. Vamos fazer isso. O seu lar é cristão mesmo? O culto doméstico deve fazer parte da rotina diária de cada lar. Está fazendo? Está fazendo parte da nossa vida diária. Às vezes é difícil achar horário, eu sei que não é fácil. O pai trabalha fora, às vezes, e o horário na escola é diferente. Então, nós precisamos, então, achar um tempo, ou fazer com alguns, se você tem 2 ou 3, né?
Com alguns, num período e outro, com outro período. Mas nós somos os sacerdotes do lar. E é tão importante que o seu lar, o meu lar, seja abençoado pelo Senhor. Por isso, nós devemos orar juntos. O seu lar é cristão, o culto doméstico deve ser fazer parte da rotina diária de cada lar, e o culto doméstico deve fazer parte da nossa rotina diária. Vamos orar. Eu quero ter um momento de oração silenciosa. Eu quero que os pais aqui, os avós, tios, busquem uma orientação de Deus agora. Examina aquilo que você está fazendo em favor dos seus filhos, netos, sobrinhos. Você realmente é um sacerdote espiritual para eles? O que você vai fazer para realmente transformar o seu lar num lugar abençoado? Um lugar onde Deus está em controle, onde Ele reina e onde nossos filhos, então, possam crescer conhecendo o Senhor e sendo uma bênção através do lar, com outros vizinhos. Quando seus vizinhos vêm em casa, então, uma oportunidade para nós, como pais, ter tempo para orientar esses filhos de pessoas não crentes ao nosso redor, nosso bairro, nosso condomínio. E através disso, nós possamos ganhar muita gente para o Senhor Jesus. Vamos ter um momento de oração silenciosa. E cada um, então, faça o seu voto a Deus agora. O que você vai fazer para melhorar o seu lar? Para que seu lar seja realmente um lugar santo. Um lugar onde Deus reina. Onde a palavra do Senhor realmente é lida e exposta. E onde nossos filhos, então, cresçam orando ao Senhor, louvando o Senhor, cantando cânticos ao Senhor. E que o nosso lar é um lar totalmente cristão. Vamos ter então um momento de oração silenciosa, quando cada um faça o seu voto com Deus agora. Ouve, ó Deus, estas orações. Ajuda-nos a pôr em prática aquilo que acabamos de orar, para que as nossas famílias sejam abençoadas e sejam também famílias abençoadoras. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns minutos e uma oportunidade onde alguns de vocês possam compartilhar uma bênção, uma luta, dificuldade. Quem quer usar a palavra? Irmãos, eu queria compartilhar sobre o culto doméstico, porque a minha filha, desde meses, eu comecei a fazer o culto doméstico com ela, bebê. E ali ela começou a crescer fazendo culto doméstico, sempre fazendo culto doméstico. E ela passou a pedir oportunidade. Ela queria, entendeu? Cantar. Ela fingia que lia a Bíblia, porque ela não sabia ler. Então ela pegava a Bíblia
e ela decorava algum versículo, ela fingia que estava lendo. E isso fez muita diferença. Quando ela tinha pesadelos, ela acordava e me chamava, dizia assim: mamãe, vamos orar, eu sonhei uma coisa ruim. E ela orava, ela se acalmava, voltava a dormir. Então, isso que o pastor falou é muito importante, a rotina, né? Porque a criança, ela começou a confiar em Deus. Ela passou assim: eu tive um pesadelo, eu tive um sonho ruim, mas Deus, na cabecinha dela, tinha 3 anos, Deus pode me acalmar e eu voltar a dormir. Ela tinha esse raciocínio. E ela, quando estava sozinha, isso era interessante, ela fazia culto com os bonecos. Ela colocava todos os bonecos e ela pregava para os bonecos. E quando ela estava sozinha, ela dormia sozinha, sempre dormiu sozinha desde bebê, nunca dormiu com a gente. E eu peguei ela, pastor, fazendo uma oração com os bonecos. Ela disse assim, tinha um banana de pijama, não sei se alguém lembra. Ela disse assim: banana, vamos orar. Pequenininha. E ela pegou na mão do banana e da outra bonequinha, era Suzy, Suzy, vamos orar. E eu fiquei observando ela sem chegar perto, né, pela cortina. E eu achei interessante. Ela orou com os bonequinhos, botou os bonequinhos na cama e disse assim: agora vamos dormir. Papai do céu está com a gente. E eu achei isso muito interessante. Ela tinha 4 anos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela tem 26. Ela faz parte do louvor da igreja dela, sempre amou louvor e faz parte até hoje, desde a adolescência que ela louva na casa do Senhor. Hoje ela está na liderança, na igreja de Nova Vida. Mas, às vezes eu falava para ela: você lembra do tempo que você orava com banana? Ela disse assim: lembro do tempo que eu orava com banana de pijama. E agora está passando por umas dificuldades. Eu falei para ela: lembra de quando você orava com banana? Agora você tem uma outra pessoa, não é o banana, é o marido. Você pega na mão do marido e ora com o marido. Meu genro não é o banana de pijama, tá, gente? Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas a importância que o senhor falou do culto doméstico. Amém. Isso realmente vai para a vida toda. Obrigado. Quem mais? O banana não se converteu muito não, né, gente? O de pijamas lá. O pastor, nessa nova fase que eu estou vivendo, então eu convivo muito com os meus netos. E logo que o Pablo chega do trabalho, quando está se preparando para dormir, o Gabriel já fala: pai, vem orar comigo. Pai, vem orar comigo. Então, ele se apegou à oração. É muito importante isso, porque ele se tornou dependente da oração para dormir. E sempre que o Pablo ora, nós agradecemos o dia, tal, né? Agora tá bom, pai, agora eu posso dormir. É muito válido isso. Obrigado. Alguém mais? Alguém mais? Tá, joia. Você faz a oração. Você faz a oração. Faço. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a Afonso, que fez toda a parte de arte. Ele é muito jóia. Eu agradeço a ajuda dele, viu? Seu marido. É, maravilhoso ele mesmo, gente. É maravilhoso, lindo, inteligente. A gente quer agradecer o pastor Barnett também, que, assim, veio trazer essa palavra para nós. E só a presença, eu estava falando, a gente estava conversando em casa, só a presença do pastor Barnett com a dona Ana perto da gente já dá uma paz, uma coisa boa. E quando ele prega ainda, apesar de... É difícil ficar falando aqui mesmo, pastor. Preparar. Então, muito obrigado mesmo, viu? E é um privilégio poder ajudar. Faz sempre que eu não prego, eu dou aula. Então, eu estava meio nervoso hoje. Sim. Mas foi excelente, não foi? Queria agradecer aos irmãos. Estou olhando o rostinho de cada um. Lá fora tem o seu papelzinho. E a gente fez baseado no que o pastor iria falar mesmo. E como o pastor falou, às vezes comece mesmo no domingo, né, pastor? Lá tem 5 devocionais para você fazer em família. Faça em família.
se desafia a fazer pelo menos assim, que é sobre o Sermão do Monte. Cada pergunta ali é sobre o Sermão do Monte. Tem a sua foto ali. Teve gente que me procurou e falou, a minha foto não está aqui. Eu falei, procura direito que está, porque às vezes a gente colocou na família, por casinhas, então está lá todo mundo. E quem não tinha foto, eu fiz uma carinha alegre, né? Que os dois não tinham fotinha, não tinha foto de vocês. Mas queria agradecer, viu, pastor? Então, vá ali fora, tire, pegue. Ele é imã de geladeira. Você pode pregar na geladeira para você não se esquecer, tá bom? Vamos ficar em pé para agradecer a Deus? Olha que bênção. Domingo que vem, o Alan Caster não pôde estar aqui hoje, mas pediu para dar o recado que a partir da semana que vem começam as aulas da Escola Bíblicas normais. As salas vão ser divididas em Team 1, Team 2. As crianças já têm as salas delas, né? Adultos, então, todo mundo, cada um para sua sala. Semana que vem vai ter a revista, nós vamos estudar Sermão do Monte. Então, a gente vai trazer as revistas para os irmãos que queiram adquirir também, tá bom? E já começa as primeiras aulas. Então, vamos orar. Senhor, eu te agradeço muito pela vida do pastor John Barnett e da dona Ana, Senhor. Muito obrigado pelo exemplo que eles são, pela palavra que ele trouxe direcionada por ti. E nos ajuda, Pai, porque a gente é tão falho no culto doméstico. Quando a gente escuta, a gente vê que é tão falho, Senhor. Nos ajuda a te cultuar junto, em família. E aqueles que têm uma família reduzida, como eu, que muito tempo morei sozinha, ô Senhor, ajuda que a gente possa fazer parte de outras famílias, pelo menos para ter essa comunhão nesse momento de culto doméstico. Eu te peço isso, Pai. Abençoa o nosso domingo, abençoa o culto à noite, Pai. Eu te peço, te agradeço, te peço pelos filhos do Anderson, que hoje começam um tempo tão difícil na vida deles, que essa igreja acolha tanto o filho como a filha. Acolha, Senhor Deus. Traga para essa família, que é a família de Cristo. E assim a gente possa acolher todos aqueles que se sentem, às vezes, por vezes, sozinhos. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom domingo para todo mundo.